Nesse documentário vocês vão assistir a primeira parte da história da minha Várzea dos Félix. Várzea dos Félix é uma comunidade localizada no Seridó Potiguar, na zona rural da cidade de Cerro Corá. Atualmente aqui tem aproximadamente 160 habitantes. E Várzea dos Félix tem o privilégio de ser a primeira comunidade a ser banhada pelo rio Potengi, pois o rio Potengi nasce aqui, no pé da Serra de Santana, em Cerro Corá. Não sabemos exatamente a idade da nossa comunidade, mas segundo pesquisas feitas por mim e o pessoal do projeto Nós no Cinema, chegamos à conclusão que a nossa comunidade tem mais de 100 anos. Meu pai nasceu em 1918. Aqui em Várzea dos Félix, não é Aqui isso? em Várzea dos Félix. Eu sou Francisco Xavier de Oliveira, filho de Manuel Félix. Nasceu aqui em Várzea dos Félix. É filho de minha avó Zefinha. Ela ficou viúva, meu pai tinha 6 anos de idade, criou 5 filhos sozinha. Era uma batalhadeira. A nossa comunidade leva o nome Várzea dos Félix por quê? Porque o meu avô, o pai da minha avó, chamava-se Manuel Félix Barbosa. Era quem primeiro chegou aqui em Várzea dos Félix, aí deixou como herança a minha avó, tia Xixi e as herdeiras daqui de Várzea dos Félix. E ficou só elas duas. Aí ela faleceu, ficou meu pai, tia Chico Félix, e Ativa, e tia Maria, era Tizé Félix. Aí meu pai comprou as partes de Tizé Félix e ele foi embora. Isso. Tia Mané Félix, ele nasceu em que ano? Meu pai nasceu em 1918. Aqui em Várzea dos Félix, não é Aqui isso? em Várzea dos Félix. Baseado nessa história, tivemos a conclusão que Várzea dos Félix é uma comunidade centenária, pois o meu tio Manuel Félix, irmão do meu avô Chico Félix, se ele fosse vivo hoje, ele teria 107 anos, e ele nasceu aqui em Várzea dos Félix, tanto ele como os irmãos dele também. A nossa comunidade tem várias histórias. Você sabe me dizer quando foi que chegou a energia elétrica aqui? Vamos ver. Sou Miliane, nascida e criada aqui na comunidade de Várzea dos Félix e tenho uma pergunta para fazer ao meu avô Duda. Como foi a chegada da energia elétrica na comunidade? Rapaz, aqui na Várzea dos Félix chegou no dia 26 de abril de 1988. Vô Duda, e como era viver sem energia elétrica? Era na luz de óleo, a gente vivia quase no escuro. Porque a luz de óleo não clareava nada não. Não tinha televisão não, rapaz. Quem tinha televisão era um contra-vento com uma bateria. Eu tenho outra pergunta a lhe fazer. Você tem alguma história que possa nos contar? O final do Egito. Morava naquela casa do pé da serra ali, aí comprou um rádio, um telespaque, aí era um rádio desse tamanho assim. Eu vim mais com o Baixinho, quando cheguei no final do Egito, estava sentado no tabuleiro, no pé do rádio, escutando o rádio. Na hora que o Baixinho viu, aí fechou a carreira. Eu digo, ei, peraí, rapaz. Ele fechou a carreira, tirou a carreira lá até mais baixo. Esse rapaz, eu fiquei com medo, rapaz. Tem Luiz sentado e um cachorro falando. Ei, mas aquilo era um tempo. Mas sofri demais. Era. 4 irmãs minhas, tudo nasceram aqui. Várzea dos Félix está aqui, detrás de minha casa. Tia Maria, a senhora lembra quando aqui não tinha energia elétrica? Me lembro de tudo. Isso aqui era do fogo, do tição. Aí eu já morava no pé da serra. Lá, pai matava porco, pegava as 2 bandas, botava uma corda, levava só. Nós comia tudo, nossa vida lá era outra. E na época que não tinha energia, aí não tinha geladeira, guardava as carnes como? Eu guardava de pendurado em cima do fogão, com brasa, com quinturas e tudo. Aí botava no sol, comia um porcão grande, matava, não deixava nada. Década de 80 por aí assim, que eu sou de 69. E nesse tempo a gente não tinha energia. A iluminação nas nossas residências era uma lamparina e um lampiãozinho. E era muito interessante, gente, porque nesse tempo você olhava para o céu, você via assim o céu estrelado. A gente contava as 3 estrelas. Cada estrela do céu tinha uma história. Meu pai comprou uma televisão que era bateria. Levava a bateria para a rua, carregava e toda noite a gente assistia 1 hora a televisão. Nossa, quando essa televisão chegou era muito interessante. Você tava assim, todo mundo no chão em frente à televisão. Ei,
tempos bons que não volta mais. Pronto, aí depois que a energia chegou, ficou tudo claro, tudo iluminado. Nós que gostávamos de namorar no escuro, não namorou mais. Tinha sempre uma luz acesa por perto. Foi uma festa, a chegada da energia nas nossas vidas. Aí pronto, daí por diante chegou um radinho a energia, televisão. A geladeira foi que demorou mais pra gente comprar, porque era um eletrodoméstico mais caro. Mas tempos bons que não volta mais. Ó, os forrozinhos que nós dançávamos só no lampião, no sítio, dentro do mato. Só nos ralabucha, ó. Você que morou ou que conhece Várzea dos Félix sabe que o Pagão, no passado, era um lugar muito temido por os moradores. Nesse lugar foi enterrado um anjinho que morreu o Pagão, então enterraram lá. E reza a lenda que muitos moradores que por aqui moraram viram aparições. Escuta só as histórias. Ei, um dia eu vinha da rua 10 horas da noite. Aí quando cheguei em casa, aí fui na casa de farinha, então fazendo farinha, fui na casa de farinha. Quando eu chego ali de frente a Tenice, ali era um formigueiro, um duro, sabe? Aí trata-se um jumento e uma jumenta, e flecharam carreira de cabeça fora, e eu danei o pé atrás. Quando eu cheguei lá naquele Pagão, aí lá no Pagão, aquilo ali foi que nem uma fumaça, desapareceu. Aí eu arrepiei meus cabelos, aí cheguei na casa de farinha, falando meio embrulhado. Os caras disseram, você viu no caminho? Eu digo, eu não vi nada não. Aí eu digo, eu não vou contar não, porque os caras dizem que é minha mentira. Aí eu disse, não rapaz, eu não vi nada não. Mas eu corri dali de Tenice até lá o Pagão, atrás de um jumento e uma jumenta. Agora era visagem, não era nada não, porque foi que nem uma fumaça, desapareceu. E tinha um Pagão aí de frente com a casa que hoje é de doca. Aí tinha esse Pagão, a gente passava todo dia de finado, nós tinha uma cruz, botava de pau, fulorava o fulor que tinha no mato, descia a serra, quando descia da rua para cá, montava um peso no bagageiro, ele passava aqui fora de hora doidinha, quando chegava de frente com o Pagão, o peso saía, a pessoa saía do bagageiro, ele ia ficar na casa do pai. Hoje o Pagão está debaixo do barreiro novo que fizeram. Agora só quero ver aonde está esse mistério. Eu não me esqueço disso nunca na vida. Passei no Pagão, um velho rachando um couro. E assombrei, rompei o cabelo. Hoje está em casa. Assombrado até de ter um chinelo. Hoje eu murro na porta e dei pra dentro. Assombrado. Então fui no outro dia pra dar chinelo. Vamos contar aqui a história do Pagão. Que todo mundo tinha medo quando Vanessa era viva, a gente ia para o pastoril, lá em Doca, para aquelas festas, a gente só vinha mesmo quando tivesse alguém. Porque sozinho não passava. Sozinho não passava, né? É. A gente ficava com medo de vir sozinho, esperava terminar para vir alguém com a gente, que a gente não tinha coragem de passar no Pagão. A história que eu sei sobre o Pagão é que existia uma capelinha com a cruz, e quem passava lá, toda a vida tinha que jogar uma pedrinha lá. Que foi um Pagão que morreu e colocaram lá. E também eu tenho a história a contar que existia uma galinha de pinto que corria atrás das pessoas, que meu avô sempre dizia que também tinha um senhor que vestia uma casaca de couro. E esse Pagão era muito assustador, muita gente tinha muito medo de passar por ele. Eu vi uma vez um vento forte de baixo, que tinha uns avelói. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 7 a 8 anos. Quando eu ficava com muito medo, que meu avô dizia que tinha muito mal-assombre, e realmente tinha mesmo. E Zacarias contava muito que quando ele passava, uma galinha de pinto correu atrás dele. São vários relatos que aconteciam, né, sobre o Pagão. Hoje em dia o povo não tem mais não, porque desmancharam o Pagão, né, fizeram um açude. Mas mesmo assim ainda o povo tem na mente o que era antigamente, né? Meu nome é Maria das Graças, sou nascida e criada aqui em Várzea dos Félix. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de festa ali na Mariquinha de Seu Doca. Tinha muito soaré nessa radiola de antigamente. Aí a gente ia voltando meia-noite, eu e meu irmão, que é Francinaldo, e a filha do finado Neco Vicente, que se chama Genildo, o nome dela. Ali no Pagão. A minha foi a porca mesmo, que correu atrás de mim. Sempre tem muitas histórias dali do Pagão. É de porca, é de peru, é de galinha choca, tudo correndo atrás do porco. E minha mãe, quando era viva,
O fogo do Batatão também correu atrás dela, foi deixar ela em cima na ladeira. Agora a carreira foi grande, que ela chegou até a desmaiar. Me chamo Maria Senilda de Oliveira, nasci e me criei aqui em Várzea dos Félix. Minha avó sempre contava as histórias pra gente, quando era pequena, sobre as assombrações, né? Aqui em Várzea dos Félix tinha cantos mal assombrados quando a gente vinha pra escola, morria de medo. Primeiro tinha o Pagão, que tinha a carreira de Aveloz, chega era escuro quando a gente passava de baixo, só passava correndo com medo. E sempre as festas que a gente ia na rua era São João, Natal, Ano Novo. E de madrugada, quando terminava as festas, a gente tinha que vir passar por esses cantos mal assombrados. Então muita gente conta que via essa porca de bacuri na ladeira, galinha de pinto correndo atrás do povo. E o fogo do Batatão, o pessoal via muito no pé da serra, que essa história do fogo do Batatão, ela falava que era uma filha muito rebelde, que ela respondia muito à mãe dela. Então, numa Semana Santa, numa Sexta-feira Santa, essa filha, a mãe mandou varrer a casa e dizem que a filha torceu a cara e deu a língua. Do mesmo jeito que ela virou a cara e deu a língua, ficou com a cara virada para as costas. Dizem que era como se fosse uma pessoa com um buraco bem grande nas costas e uma vela acesa dentro. Então, e andando na serra, né? Então a gente tinha muito medo dessas histórias. E até mesmo meu pai e minha mãe falavam que morava no pé da serra, que eles viam também. Na década de 80, entre 80 e 85, a gente frequentava aqui um grupo de jovens de Dona Mariquinha, que fica aqui pra cima, ó, pertinho daqui, com Adevaldo. E aqui também tinha o Pagão, próximo ao grupo de jovens, na estrada. Não tinha energia nesse tempo. E a gente sempre passava ao lado desse Pagão. E esse Pagão era histórico aqui pra gente, né? Todo mundo tinha relatos de algum acontecimento desse Pagão. Inclusive, quando a gente passava durante a noite ou até durante o dia, a gente sempre se juntava, com medo de passar um na frente e outro atrás. Todo mundo que passava no Pagão pegava uma pedrinha na estrada e jogava no Pagão. Por quê? Algumas pessoas já tinham passado lá, não jogaram a pedrinha no Pagão e aparecia uma pedra não sei de onde na pessoa. Então, esse Pagão tem uma história muito interessante, faz parte da nossa comunidade, olha, muito antigo, né? Deve ter uns 100 anos para lá da história desse Pagão. Foi onde eu tive o meu primeiro beijo. Meu primeiro namorado, a gente vinha do grupo de jovem. Olha a munganga. Quando eu vinha do grupo de jovem, se aproximando do Pagão, aí a gente ia se juntando, né? Pra não passar só com medo. Rapaz, quando eu fui apressando o passo, o caba puxou aqui e disse: vem cá, tascou o meu primeiro beijo na boca. Meu pai do céu, eu nunca esqueci do beijo da boca e nem desse Pagão, viu? Gostaram do vídeo? Em breve teremos a segunda parte desse documentário. Esse documentário tem o apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura Municipal de Cerro Corá e da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto.